Estamos no Evangelho do Dr. Lucas, médico Lucas, pesquisador Lucas, no capítulo de número 9, um capítulo central dentro da estilística do médico Lucas. Bruno, desliga para nós esse ventilador, filho. Muita zoeira. Versículo 37 ao versículo 43. Lucas 9, verso 37 ao 43. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. Pode ler. E eis da multidão surgiu um homem, dizendo de alta voz: Mestre, sublime-te que vejas teu filho, porque é homem. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita. E o espírito atira por terra, convulsionando até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Confiei aos teus discípulos que eles seguissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrereis? Trazei o menino. Quando se ia aproximando, o demônio atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao Pai. Juntos. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Amém. Meus irmãos queridos, o objetivo nessa noite é trazer a reflexão, apresentar a autoridade de Jesus diante da cura espiritual e física. Esse é o nosso objetivo. Apresentar a autoridade de Jesus diante da cura espiritual e física. E a nossa pergunta reflexiva é: por que os discípulos não puderam curar? Por que os discípulos não puderam curar? Nós vamos, portanto, antes orar. Eu peço que você ore por você. Fale com Deus: Senhor, eu quero uma palavra. Eu vim aqui para ouvir um recado, uma resposta, quem sabe. Peça a Deus que possa mostrar, iluminar o seu coração, a sua mente, o seu pensamento, como o médico Lucas escreveu lá para o seu amigo Teófilo, e que a gente sinta vontade de aplicar os ensinamentos do Senhor Jesus em nossas vidas. Então ore por você, mas também pode orar por mim, que sou um instrumento de Deus nessa noite, pecador, e careço da misericórdia do Senhor na transmissão da palavra. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Todo poder e autoridade foi dada nos céus e na terra sobre o Senhor Jesus. E nós, como discípulos, precisamos entender a postura do Senhor Jesus sobre todas as coisas. Ensina-nos, ó Deus, através desse texto que o médico Lucas, doutor Lucas, escreveu. Ilumine cada servo, cada serva que está aqui nesta noite. Traz ao nosso pensamento, Senhor, alguma coisa nova, para que possamos nos alimentar e praticar os Teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que aqui se encontra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, estamos evoluindo na exposição do Evangelho de Lucas. Eu estou muito motivado para continuar nesse Evangelho. Quem está assim, levante a mão. Nós temos um celeiro enorme de ensinamentos, de lições de Jesus,
de fatos que o Senhor Jesus realizou, de histórias que os discípulos descreveram, e nós estamos aqui numa fonte bem científica, bem detalhista. Quem lê o Evangelho de Lucas precisa ler o Evangelho de forma diferenciada de Mateus, de Marcos e de João, porque Lucas é um médico. E Lucas, por exemplo, nessa noite vai falar de uma tal epilepsia. Essa é uma palavra importante já inserida nesse contexto, porque ele sabia muito bem o que era epilepsia. Quando foi a última vez que você viu alguém numa crise de epilepsia? Talvez se debatendo no chão, talvez com seus dentes trincando, talvez espumando. Realmente eu lembro que a primeira vez que eu vi essa cena de um epilético, eu fiquei assim assustado. Eu estava na escola, estava no primeiro ensino médio, primeiro grau, e dentro da sala teve um colega que passou mal e começou a se debater e rolava para lá, rolava para cá, e as crianças, a gente como criança, nós ficamos agitados, e a professora veio, calma, abaixa, tirou assim as carteiras, deixou o rapaz um período, depois ele voltou a si e cuidou daquele rapaz, mas a cena jamais saiu da nossa cabeça. Eu creio que você lembrou agora da primeira vez que você viu um epilético. Antes da gente mergulhar nessa questão espiritual e física para todos nós hoje, eu quero trazer à nossa memória o contexto anterior, que vai do versículo de número 28, por favor, olhe o seu texto, do versículo 28 ao versículo 36, que é o nosso contexto anterior, como se fosse assim, na cena passada, no capítulo passado, no sermão passado, nós tratamos sobre a transfiguração. Caso você não tenha participado desse culto, o primeiro do ano, você pode ver na internet, você pode rever esse assunto lá. Mas trazendo à nossa memória o que nós falamos sobre a transfiguração, que é o assunto do contexto passado, nós vimos alguns princípios fundamentais para a igreja de fé reformada. E no domingo 1º de janeiro nós falamos sobre que o primeiro princípio a ser declarado à luz do contexto da transfiguração é a santificação. A santificação sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação que é um processo contínuo na nossa vida. A santificação que é demonstrado com a clareza da luz, como a transfiguração do rosto, como a cena de Moisés no Velho Testamento e como a cena de Jesus e os discípulos que estavam ali no monte da transfiguração. E se nós buscarmos sermos legítimos discípulos de Jesus, falava eu no domingo passado, fundamentalmente você precisa estar preocupado com o processo de santidade na sua vida. Você precisa observar o processo de santificação no dia a dia, dia após dia, dia a cada dia. Porque a santidade, a santificação é um processo particular onde cada um de nós reconhecemos os nossos delitos, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos fracassos diante da santidade do Senhor e pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Mas o monte da transfiguração ficou no domingo passado e Jesus já chegou, já desceu do monte, já passou um dia e agora segue o nosso assunto de hoje. O meu resumo de hoje, meu irmão, é cada homem, cada ser humano é obrigado a fazer a Deus confissão particular de seus pecados, pedindo perdão e abandonando-os para achar misericórdia. Hoje é noite de ceia. Que coisa bacana ver a igreja reunida em torno da ceia. Eu quero dizer já algo para você, que você, como eu, como cada um de nós, somos homens pecadores. Aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Nós temos as nossas falhas, nós temos os nossos pecados, mas nós precisamos fazer confissões particulares de nossos pecados ao Senhor, sair do genérico e ir para o particular, e nós temos que pedir perdão ao Senhor desses pecados, e precisamos abandoná-los para que nós possamos encontrar misericórdia. Tudo o que nós precisamos é de misericórdia
diante do Pai, diante do Deus da graça infinita, rumo a Jerusalém. O que vem pela frente é o que Jesus já deu uma pitada anterior, falando da sua morte e da sua ressurreição. O que vem a seguir são cenas fortes. E eu quero perguntar, você está preparado para viver a segunda parte desse evangelho? Porque nós matamos o Senhor Jesus. Nós ferimos o Senhor Jesus. Nós colocamos uma coroa de espinho no Senhor Jesus. Verso 37. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão. Após a transfiguração, depois de descer do monte, Pedro, Tiago, João, dá de encontro uma grande multidão. Irmãos, como é gostoso estar no retiro espiritual. Esse ano nós vamos ter como meta fazer um retiro espiritual, um período de carnaval. Quantos que estão aqui gostariam de estar no retiro espiritual? Já estou com saudade de retiro espiritual. Acho que tem bem, né, Luciano? A última vez que a gente fez juntos um retiro espiritual já vai quase uns 5 anos, né, irmão? A gente estava sempre junto, eu, por exemplo, Luciano, irmã Neide, sempre junto nos retiros espirituais. Romário, acho que foi no último retiro espiritual. Como é bom estar num retiro espiritual. Prepare aí, tá? No período do carnaval. Vamos trabalhar para isso aí. Prepare para esse momento. Quando a gente volta alegre, a gente volta robustecidos, né? Contentes, felizes, alegres, por aprender a palavra do Senhor, por estar junto com os irmãos. E assim, aqueles homens voltaram do retiro espiritual deles, e eles encontram uma grande multidão, a multidão tão ávida por encontrar com eles. Aonde estava Jesus? Olha, por que Jesus está demorando? Por que nós não estamos recebendo as curas? Por que nós não estamos recebendo as bênçãos? Nós já fomos até alguns 9 discípulos e eles não fizeram nada. A igreja que ficou foi uma igreja inativa, foi uma igreja distanciada, foi uma igreja sem poder, foi uma igreja sem intimidade, foi uma igreja que não exerceu a fé, foi uma igreja sem entendimento, foi uma igreja sem humildade, foi uma igreja intolerante. Onde só estava Jesus? Alguns escribas que estavam ali, sempre acompanhando aqueles homens, questionaram, discutindo por que os 9 teriam ficado para trás. A questão é, por que Jesus levou somente 3 ao monte? Não foi porque que aqueles 9 que estavam ali não continuaram realizando a obra do Senhor. E aqui tem uma palavra para você que está começando o ano de 2023. Nós precisamos da sua atividade, nós precisamos da sua proatividade, nós precisamos que você pregue a palavra, nós precisamos que você ore, nós precisamos que você dignifique o nome do Senhor nessa cidade, porque 9 discípulos não fizeram nada. A tendência, meus irmãos, é que a igreja pare. E os escribas que deveriam estar ali alimentando com a palavra, porque eram conhecedores da palavra, estavam lançando a sementinha da discórdia. Estava lançando a sementinha do mal. Estava falando assim, viu, Jesus, ele tinha só Pedro, Tiago e João, e Jesus só tirou esses 3, e agora vocês ficaram. Quem são vocês? Verso 38 e 39, queridos. Eis que de dentre a multidão surge um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico que veja meu filho, porque é único. Um espírito apodera dele. De repente o menino grita. O espírito o atira por terra, convulsionando-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de ter quebrantado. Um homem que estava na multidão diante de Jesus traz um pronome muito propício para o mestre, para o Senhor Jesus. Ele diz mestre. O Senhor, como diz lá em Mateus, mestre, meu bom mestre,
Embora esse homem, no curso do diálogo, possa ter mencionado talvez outras palavras, mestre e senhor, conjuntamente, percebe-se que cada evangelista vai dar ênfase à sua o seu próprio vernáculo, a sua própria tradução, de uma forma aramaica, em que no período deles tinha o vocativo, seria a ação de chamar alguém, de designar alguém, o significado para aquela pessoa. Como, por exemplo, você trata os pronomes de tratamentos, você faz uma diferença do você para o Senhor, para o título que aquela pessoa assim tem. O vocativo era da mesma forma que dentre a multidão chama mestre, bom mestre. Meus amados, aquele homem que pede a Jesus que o atenda, e ele faz de forma diferente. Talvez nós falávamos hoje, e aqui pela escola dominical, uma boa causa para estarmos orando durante o ano 23, foi esse nosso assunto do nosso culto matinal. Falávamos sobre a ação de estarmos, antes de tudo, Paulo ali em 1 Timóteo, e no capítulo 2, versículo 1, antes de tudo vos exorto à prática de súplicas, de orações, de intercessões, de ações de graças. Uma boa causa para você em 2023 é aprender a chegar diante de Jesus. Nós não sabemos chegarmos diante do Senhor Jesus. Nós chegamos lá como você, o cara de cima, aquele que jogou bolinha de gude comigo, ou aquele que é obrigado a satisfazer o meu ego, a minha vontade, o meu querer. Eu não chego com humildade, com um sapatinho bem pequenininho, lá com o rosto no pó, dizendo: mestre. Aquele que tem o ensino, que tem o entendimento, que é o discipulador mestre. O pedido exposto aqui, meu amado irmão, é um pedido como de favor e compaixão. Por favor, mestre. Nenhum médico deu conta de curar meu filho. Por favor, mestre. Tenha compaixão, porque o problema do meu filho não é só físico, é espiritual. É espiritual. Por favor, Senhor Jesus, ouça minha súplica. Por favor, Senhor Jesus, cura minha filha, cura meu marido, liberte de tantos sofrimentos, de tantas dores. Por favor, Senhor Jesus, em 2023 eu quero ser um novo homem, lavado, redimido, cheio do Espírito Santo. Por favor, meu mestre querido, só o Senhor tem o poder para fazer algo que os médicos não podem, que os psicólogos não podem, que os doutores não podem. Só o Senhor pode curar, libertar, restaurar, dar uma nova vida. Por favor, Jesus. A gente precisa aprender a chegar diante do mestre. E a gente vê nesse texto, irmãos, veja alguns detalhes que o Dr. Lucas colocou aqui. Em primeiro lugar, aquele filho era um filho único. E é interessante como a gente está trabalhando com essa expressão filho único. Veja o final do 38. Já vimos alguns textos em que menciona filho único. Ele era um filho único. E, naturalmente, Lucas seria o evangelista a enfatizar tal fato. Não foi assim o caso com Naim, cujo corpo estava sendo retirado, o filho da viúva de Naim, pelo portão da cidade, e Jesus ele observa aí filho único. A dor daquela mãe, a dor daquele pai, Talita cumi, filha única. Você vê como Jesus ele observa esse prefixo, essa natureza de unicidade, é único só, não tem como reagir, não tem como fazer, é único. Quando você lê o texto lá, capítulo 7, 12 de Lucas, você vai ver o filho único da viúva. Quando você vê a filha de Jairo, a Talita cumi, lá em capítulo 8, 42, já tratamos desse assunto. Jesus tem uma profunda compaixão. E nós estamos diante de mais um quadro de um filho único. Os sintomas mencionados pelo médico Lucas eram os sintomas epiléticos.
Era o de ataques de convulsões, espumavam pela boca, característico de epilepsia. E é verdade que em Mateus 17, de 1 a 15, no original, usa-se a palavra traduzida literalmente como faria desse endemoniado um lunático. E aí a gente começa a perceber a gravidade dessa cena. Não era só simplesmente uma epilepsia, mas a tradução das Bíblias mais antigas, como a King James, diz que era lunático. Isso era uma pessoa que também passava pelo processo de escravidão de Satanás. Aliás, o texto diz isso: antes Satanás pecava aquela vida, e aí vinha a epilepsia. Por que os discípulos não puderam curar? É a nossa pergunta. Por que muitas vezes você não consegue? Por que muitas vezes nós não conseguimos? Falta fé? Falta entendimento? Falta humildade? Falta observância? Tolerância? Terceiro detalhe, ele era um endemoniado cativo do demônio. Isso é extensão tal que quando o espírito mau lhe provocava um ataque, no processo maltratava e raramente o deixava livre. A palavra desse domingo foi ampliação. A palavra do reverendo Antônio Elias para mim na ministração da madrugada, meia-noite, 1h da manhã foi: amplie. Eu estou com essa palavra na mente. Você precisa ampliar a sua mente, você precisa ampliar os seus sonhos, você precisa ampliar a sua percepção. Nós precisamos ampliar a nossa igreja, precisamos ampliar o nosso entendimento, precisamos. Sai da sua zona de conforto. Não está bom. Se você acha que 2023 já começou de forma boa, está errado. Você precisa ampliar a sua vida esse ano, ganhar vidas para Jesus, ser um discípulo de Jesus, ser um missionário de Jesus, crescer na fé, na graça, na participação, no envolvimento, ser edificado. Creia nisso, amplie a sua visão. Não estava bom aqui. E além disso, Marcos 9, 17, 25 diz que ele era surdo e mudo. Você imagina uma pessoa surda e muda. A dificuldade de comunicar, a dificuldade de ensinar alguma coisa, de entender. Mas olha o versículo 40. Roguei aos teus discípulos que expelisse, mas eles não puderam. Evidentemente a intenção original do homem tinha sido levar esse menino gravemente atacado a Jesus. Mas Jesus estava no retiro espiritual. Jesus estava no monte. Meus irmãos, a intenção de muitas pessoas é levar o seu problema a um missionário, a um homem de Deus, uma missionária, aquela pessoa cheia de poder, de unção, né? Que o lenço cura e que a mídia diz, mas não é levar a Jesus. Mas quando notou que Jesus não estava na companhia dos 9 discípulos que tinham subido ao monte, lhe pedira que curasse o enfermo. A expulsão de demônios e a cura de enfermos não era uma das tarefas que foram designadas aos 12. A gente sabe disso, a gente já viu. E na verdade, o que tinha que ter sido feito com êxito, sem incumbência, é o que Lucas registra no capítulo 9, versículo 1, 6 e 7. Dê uma olhadinha rapidamente aí no seu texto da sua Bíblia. Veja o que diz lá Lucas 9, 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhe poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuar cura. Versículo 6. Então saindo percorria todas as aldeias, anunciando o evangelho, efetuando curas por toda parte. Versículo 7. Ora, o tetrarca sobre de tudo que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Era isso? Por que não havia acontecido essa cura?
Por que você ora e nada acontece? Por que você dobra os seus joelhos? Por que você pede e você espera e você chora e nada acontece, meus irmãos? Mas o presente caso aqui, os seus discípulos tinham fracassado. Lucas não vai entrar na parte histórica, na seara do fracasso, mas Jesus, com a sua reação, que vem abaixo, por favor, olha a reação de Jesus, versículo 41. Jesus, ele é duro e diz assim: ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei com vocês e até quando os suportareis? Jesus estava profundamente comovido, como indica a exclamação ó, é uma interjeição. Por meio dessa exclamação, Jesus expressa a sua dor e indignação. Ó igreja fraca, ó povo fraco, ó irmãos incrédulos, ó ovelhas que não conseguem exercer aquilo que eu já dei autoridade para fazer. Ó, por que será, irmãos? O problema é que quando o líder sobe ao monte, o povo enfraquece. O problema de Moisés é que quando Moisés sobe ao monte, fica lá 40 dias lá e 40 noites, o povo vai ao seu irmão sacerdote e diz assim: vamos fazer um bezerro de ouro, porque esse homem está morto, esse homem não volta mais, esse homem não é mais o nosso líder. O problema é, meu irmão, que nós esquecemos de quem é Jesus, a autoridade de Jesus, a delegação de Jesus. Você que vai começar bem o ano 2023, entenda bem quem é Jesus. Qual a autoridade de Jesus? Qual a sua posição diante de Jesus? O povo em geral, nos evangelhos, é normalmente descrito como muitos mais preocupados consigo mesmo do que com os demais. E finalmente, a razão dos discípulos por seu fracasso em exercer a fé. O problema foi a fé, o problema foi falta de fé. Não pondo todo o coração na oração perseverante, como diz Marcos 9:29, tome posse da sua fé, creia no Senhor, ore ao Senhor, confia no Senhor. Nós começamos lendo o Salmo 125 aqui nessa noite, a fé, o contemplamento da fé. Como está a sua fé? Não foi só a condenação e a crucificação que trouxe esse sofrimento ao Senhor, mas também a incredulidade e a maldade do povo que estava naquele meio e que vivia com Jesus. Não obstante, a misericórdia sempre vai triunfar. Assim também ocorre aqui. Jesus não rejeita a oração do pai que sofre agonias, nem ignora a dor do filho gravemente afligido. Ele é Jesus. Meu irmão, minha irmã, você acha que Jesus rejeita a sua oração? Não. Deus não rejeita a nossa oração. Deus não joga fora a sua agonia, a sua dor. Ore ao Senhor. Confia no Senhor. Creia no Senhor. E aquilo que o pai esperava acontece no 41. E Jesus diz assim: traz o seu filho. Você pode ver a alegria daquele pai. Você pode ver a sua alegria quando você apresentar aos pés da cruz, aos pés do Senhor Jesus, com sinceridade, com crença, com fé. Ele vai falar: venha. Se os meus discípulos são fracos na fé, eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Traga. E o texto diz, meu irmão, que ao dizer isso, Jesus não quis dizer, verei se posso curá-lo. Ou será que ele tem uma oportunidade de ter uma consulta marcada comigo, para que eu possa dar um diagnóstico? Em nenhum momento Jesus disse isso. O texto diz, você pode ver aí, eu o curarei.
Hoje é noite de cura para você. Hoje é noite de encontro com Jesus. Hoje é noite de você chorar aos pés do Senhor Jesus. O que você está sofrendo é do conhecimento de Jesus. Conte a Ele com fé, com confiança, com não descrença. Creia de todo o seu coração. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus foi o ontem, hoje, será eternamente. Ele é. Ele diz: eu o curarei. Eu tenho poder para transformar o físico e transformar a alma, curar a alma, a mente, expulsar esse demônio. Essa vida será restaurada em nome de Jesus. Enquanto, diz o versículo 42, se aproximando, leia aí, leia o 42. Você sabe de uma coisa? Os demônios, o demônio, não suporta a luz. Não suporta a luz. O espírito do mal não fica onde há luz. A Bíblia diz: onde há luz não há trevas. Nenhuma. Ao passo que aquele filho ia sendo levado diante do Senhor Jesus, aconteceu algo espiritual. E o versículo 42 diz: o demônio atirou no chão e convulsionou, mas Jesus, veja, repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao seu pai. Aqui não, demônio, você não vai fazer show. Acabou para você. Acabou o sofrimento. Jesus te curou, te libertou. Esse era um caso comum de epilepsia, mas era provocado e agravado por um demônio que se faz evidente à luz das seguintes citações, como o texto diz: ao aproximar, o demônio viu Jesus. O demônio sabe quem é Jesus. O demônio teme Jesus. Lembra daquela manada de porcos? Já contamos essa história. A manada. Não era uma desordem cerebral simplesmente que produzia convulsão. Não. Era um demônio que derrubava o menino por terra também e provocava aquela convulsão. Eu sei que você já está pensando uma série de coisas aí. É para pensar mesmo. E mais, para orar a Jesus agora. Eu sei. Eu posso ler nos olhos de vocês, olhando aqui dentro dos seus olhos. Daqui eu vejo todo mundo. Eu sei. É isso que você está pensando. Você precisa falar com Jesus. Você precisa falar com Jesus. Nesse ponto, Marcos 9, 21 e 24 vai relatar um breve diálogo e vai mostrar aquele pai, aquele menino. E com as palavras citadas do último, eu creio, ajuda a minha incredulidade, tanto Mateus como Lucas omite esse diálogo em concentrar a atenção do leitor sobre a cura. Mas há em outro texto um diálogo a respeito da incredulidade. O versículo 42b, Jesus, porém, repreendeu aquele espírito imundo, curou o menino, devolveu ao seu pai, como anteriormente havia feito, repreendido os demônios, lá no 4:35-41, a febre havia saído lá na sogra de Pedro, os ventos e as ondas acalmaram. Assim também todo poder, toda eficácia, toda autoridade se encontra no Senhor Jesus, e nenhum espírito imundo tem poder contra o Senhor. A presença do Senhor significa que ele devolveu ao seu pai em conexão, tanto nos casos de cura física e espiritual, curado aquele menino para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos queridos, eu quero terminando essa reflexão. A primeira coisa é o nosso conteúdo doutrinário do resumo dessa noite. A confissão de fé diz como cada homem é obrigado a fazer a Deus confissão particular a seus pecados, pedindo-lhe perdão deles e abandonando-os, e assim achará misericórdia. Eu posso ver aquele pai diante do mestre pedindo: Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas falhas. Mas eu posso ver os discípulos também que ficaram, a igreja que ficou diante de Jesus,
dizendo: puxa, Senhor, nós somos fracos na fé. Eu quero que você já aprenda alguma coisa nessa noite. Exerça a sua fé. Confie no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Mas é preciso que cada homem, cada ser humano, cada pessoa faça confissões particulares ao Senhor. Eu sou fraco, eu não acredito, eu sou incrédulo. Eu até oro, mas acho que o Senhor não me ouve. Eu até acho que só um médico pode resolver meu problema. Eu até acho que não existe mais jeito para a minha vida. Você precisa dobrar os seus joelhos e confessar diante do Senhor o vermezinho de Jacó que você é, a gotícula que cai dos céus diante de um Deus tão grande. Nós ouvíamos o primeiro sermão lá no presbitério, o reverendo Baltazar estava pregando, falando da grandiosidade que é Deus. Um dos atributos de Deus é a sua grandeza. E ele pegou um salmo e disse que Deus conhece a terra e todos os continentes e tudo que existe nesse macro universo e chama todos pelos nomes. Deus conhece cada estrela que existe. E nós jamais conseguiremos alcançar uma estrela, porque existem milhões de anos. Mas Deus chama pelo seu nome. Deus chama Zaqueu, desce depressa. Zaqueu nunca tinha tido contato com Jesus. Como é que Jesus chamou pelo nome e ele desceu? Deus chama agora esse pai. Aliás, esse pai se apresenta diante dele e ele diz: traga o seu filho. Jesus já conhecia esse menino. Jesus já te conhece. Toda a sua história, por fora e por dentro. Salmo 32, 5, 6: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. O salmista disse: confessei os meus pecados. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te com efeito. Quando transbordarem as muitas águas, não atingirão. É hoje. Quer cura, quer lavagem, quer experiência, quer restaure. Confesse a Deus os teus pecados agora ao Senhor. Salmo 51, 4: pequei contra ti, e contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos. Versículo 5: de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, e pecado me concedeu minha mãe. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Esconde o teu rosto dos meus pecados, por favor, Senhor, esconde. Apaga todas as minhas crises, as minhas transgressões, as minhas iniquidades. Ó Deus, vamos juntos? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Profetizo porque a Bíblia profetiza isso. Não sou eu, é a palavra de Deus. Um espírito inabalável, um espírito firme, um espírito convicto, um espírito que traga um coração puro, renovado, recriado. Confessa a Ele, confessa ao Senhor. Provérbios de Salomão: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Você quer prosperar em 2023? Você quer avançar em 2023? Meu irmão, olha, confessa as suas transgressões, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. É tudo que nós precisamos, é misericórdia. Por que os discípulos não puderam curar? Por quê? Por quê? Porque faltava convicção e uma fé direcionada a Deus. E essa fé que não era direcionada a Deus impediu aqueles discípulos de realizar aquela obra designada por Jesus. Por que você não consegue algumas coisas? Por quê?
Por que nós não conseguimos algumas coisas? Porque a nossa fé não está direcionada para Deus, está direcionada para os recursos, está direcionado por aquilo que eu tenho confiança, que eu posso, que eu tenho, que eu faço. Por que eu não consigo algumas coisas na minha vida? Falta uma vida de oração. Uma vida sem oração é uma vida sem intimidade com Cristo. Falta falar com o Pai, falta chorar com os pés de Jesus, falta seguir, Senhor, tenha compaixão da minha filha, da minha vida, da minha casa, do meu marido, dos meus filhos. Tenha compaixão, Mestre, só o Senhor pode. Falta de misericórdia e compaixão demonstrada pelos escribas está no seio da igreja. O que nós temos são muitos escribas, em vez de ajudar, de acolher, de promover, de ser um Barnabé na vida, o que nós temos são pessoas semeando semente do mal, da discórdia, da intriga. Aquela esposa de Jó está no meio da igreja. Morre Jó, você é culpado, você é responsável, vai morrer, já perdemos os filhos, já perdeu tudo, o seu infeliz. É a igreja dos escribas na face da terra. Em vez de dizer, meu irmão, vai aos pés de Jesus, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Oh, geração incrédula e perversa, foi o que Jesus disse. Meu irmão, essa passagem nos ensina que de repente o Espírito se apoderou dele, sacudiu com convulsão aquele menino e o maltratava. Você consegue ver aqui uma diferença? Eu quero chamar a sua atenção para essa cena e dizendo, como é o coração de Deus e como é o coração do diabo. Como é o coração de Deus e como é o coração do diabo. Qual desses dois você tem jurado lealdade? Fala para você. Responda para você. O aspecto fundamental desse sermão, eles porém não puderam. E se nós tirarmos os olhos de Jesus, nós não poderemos vencer o mês de janeiro. Você está vendo o que está acontecendo hoje, agora mesmo em Brasília? O tumulto que está? Meu Deus, o que está acontecendo? Você notou o contraste entre os 12? Os 3 mais os 9, porque também agora incluímos 3 que desceram com Jesus. De um lado, a igreja. Do outro lado, Jesus. De um lado, a Igreja Presbiteriana do Brasil em Santa Maria. Do outro lado, Jesus. De um lado, você, a igreja, vai cear. Do outro lado, Jesus. E agora? No vale da sombra da morte. Lembra do peregrino no vale? No vale. Na luta. Na provação. No desespero. No vale deparamos com espíritos empavonados, agonizantes, como aqueles 9 que ficaram. Nós não temos resposta para você, Pai. Nós somos a igreja. Nós recebemos o poder, mas nós estamos impotentes e inoperantes diante de uma geração pervertida. Entretanto, no monte, Jesus estava plenamente desperto, firme, leal. E no vale ele agora está singularmente alerta, forte, amoroso, atento. Veja Hebreus capítulo 4, 14 e 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que entrou nos céus, Jesus o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim aquele que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemos do trono da graça com toda a confiança,
a fim de receber a misericórdia e encontrarmos graças que nos ajude no momento de necessidade. Nós passamos umas 3 aulas estudando isso no discipulado. Você tem um sumo sacerdote agora, que vai interceder por você. Agora. Achegue a Ele com toda convicção, com toda firmeza, porque Ele se compadece de nós. Eu quero terminar fazendo a pergunta do texto. Observe uma pergunta que Jesus colocou no final do versículo 41. Observe aí. Veja aí. Até quando sofrereis? Até quando sofrereis? Essa é a pergunta para todos nós nesse momento. Traga aqui o seu problema. Eu cuido de você. 2 Coríntios capítulo 8, 9 diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Vamos orar? Convido você para ficar em pé nesse momento. Eu não sei qual é o seu problema nessa noite, mas eu sei que o Senhor pode curar. Eu não sei como será o seu ano 2023, mas Jesus sabe. Se você quer uma oração especial, levante sua mão para cima. Fique onde você está aí, levante a sua mão para cima. Não precisa vir aqui à frente. Ore ao Senhor. Senhor, eu estou com a minha mão levantada porque eu tenho uma necessidade. Fale da sua necessidade a Deus. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas Jesus está ao seu lado agora. E Ele está falando assim: filha, filho, traga-me. Eu desci do meu retiro espiritual e estou sensível à sua dor. Traga-me. Entregue a Jesus nesse momento. Não há dor maior que Jesus não saiba tratar, saiba curar. Fale com Ele. De todo o seu coração, toda a sua mente, todo o seu entendimento. Derrame-se diante do Senhor. Você pode. Jesus é o mesmo. Ele está aqui presente entre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor restaurou a paz, a alegria, a cura. Obrigado, Senhor, pela vida desses irmãos e irmãs que estão colocando agora os seus problemas pessoais, particulares, diante do Senhor. Obrigado porque há o reconhecimento de falta de fé, de pecado, de nulidade, de incapacidade. Que hoje possa ser uma noite de mudança, de cura, de libertação. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.